Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês. Tô aqui para compartilhar mais um pouquinho de uma palavra com vocês. Pra gente começar, eu quero pedir pro Jonas, meu ajudante de hoje, querido, Ui. fazer três coisas, tá, amor? Você tem que fazer três coisas. Primeira coisa, você consegue instalar o dedo? Consigo. Conseguiu. Beleza. Você consegue mexer a orelha sem botar a mão? Não, é a orelha Eu dessa tô sobrancelha, tentando não. aqui. Não dá. Não consegue. Você consegue colocar a ponta da língua no nariz? Não, minha língua é curta. Não. Então, gente, por que eu pedi pra ele fazer isso? Porque tem os dados que mostram que 68% das pessoas consegue instalar os dedos. Ou seja, tem uma parte das pessoas que não tem essa capacidade de instalar os dedos. Jonas consegue, parabéns pra você. Eu não botar aí, não dá não. Tem algumas pessoas que conseguem mexer as orelhas sem colocar a mão. Só com erro batutinha na época. E outras não conseguem, né? E aí, 13% das pessoas conseguem fazer isso. Meu Deus. Mexer as orelhas sem colocar a mão. E também ver se ele conseguia colocar a ponta da língua no nariz. Menos de 10% das pessoas no mundo conseguem fazer isso. Tá bom, já pode parar. Então, gente, por que eu pedi pra ele fazer isso? Porque todos nós somos diferentes, né? A gente não consegue fazer todas as coisas, a gente tem as nossas diferenças de pele, de cor, de capacidades, de inteligências, porque Deus fez a gente assim, diferente, né? E a gente precisa saber respeitar as pessoas pelas suas diferenças, né? Saber respeitar as pessoas, independente de quem elas sejam, das circunstâncias que a gente tem, independente de todas as situações. E é isso que a gente vai ver lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2, desculpa, no versículo 18, né? Até o 25, né? E o 18 fala assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, né? Por que ele fala isso? Aqui ele tá falando sobre submissão, sobre obediência, né? E também sobre temor ao Senhor, sobre respeito. Independente se uma pessoa é boa ou ruim, independente de quem a pessoa seja, Pedro nos ensina que nós devemos obedecer aos nossos líderes, né? Ter respeito aos nossos líderes por amor ao Senhor. E muitas vezes isso é muito difícil na nossa vida. A gente acha que a gente precisa respeitar somente as pessoas que merecem o nosso respeito. Quando, na verdade, o nosso grande desafio é respeitar todas as pessoas, independente da situação e independente de quem essa pessoa seja. Por quê? Porque ela merece? Nem sempre. Mas principalmente porque nós amamos a Deus e porque nós devemos respeito e honra e temor ao Senhor. Nós devemos respeitar as pessoas também. Assim como Pedro nos ensina, não somente aquele que for bom, aquele que for educado, aquele que for legal, mas que a gente possa respeitar as pessoas, porque a gente tem amor a Deus. E respeitar é uma coisa fácil? Não. Não é uma coisa muito fácil, obrigada. Não é uma coisa muito fácil, né? A gente o tempo todo na nossa vida é tentado a desrespeitar as pessoas, né, amor? Do trânsito, por exemplo, né? Que você tem vontade de matar algumas pessoas, entendeu? Que você tem vontade de xingar as pessoas. Não. E você fala assim: ah, abençoado, vai com Jesus, né? Vai mandar pro inferno. Esquece isso, gente. Sigam os bons exemplos, o que o Pedro tá ensinando, tá? Então, em vez de você xingar a pessoa, a Bíblia livre é uma palavra de perdão para a pessoa, entendeu? Tenha respeito por essa pessoa, não porque ela merece, mas por amor a Deus, né? Muitas vezes a gente não concorda com os nossos pais, mas a gente precisa respeitar a liderança deles na nossa vida. E respeitar é não responder, é não brigar, é não ser desobediente, mas sim obedecer e honrar os nossos pais. Nós precisamos respeitar os nossos professores, amém, igreja? Amém. Né? Não ficar falando enquanto eles estão falando também, né? Não ter essa falta de respeito com eles. Nós precisamos respeitar os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que vivem à nossa volta, né? Respeitando as diferenças,
Poxa, se a pessoa tem um cabelo diferente do seu, por que você vai falar mal do cabelo do outro? Ele gosta de estar feliz assim. Então você não tem que falar nada mal do cabelo do outro. Você não tem que falar do corpo do outro, você não tem que falar do jeito do outro. Cada um sabe aquilo que agrada a si mesmo, né? Aquilo que é bom pra si, né? Ou se não sabe, pelo menos tenta fazer aquilo que agrada a si, aquilo que é bom pra si. Quando você tiver um conselho, quando você tiver algo positivo pra falar pra uma pessoa, aí sim você fala. Agora, criticar somente por criticar, pra desrespeitar a pessoa, isso não é legal. E hoje o que a gente mais vê na nossa sociedade, no mundo, é o quê? Falta de respeito. As pessoas não têm respeito pela outra, as pessoas invadem o espaço da outra, as pessoas fazem comentários maldosos nas redes sociais simplesmente porque elas se sentem no direito de desrespeitar as outras pessoas. Quando na verdade a gente sabe, né, que nós devemos respeitar independente de quem seja. Jesus deixou pra gente 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Eu tenho certeza que ninguém gostaria de ser ofendido, ninguém gostaria de ser criticado de uma forma negativa, né? Então, se a gente não gostaria desse tipo de comportamento com a gente não pode fazer isso com outra pessoa. Então, a gente precisa respeitar. Não somente porque as pessoas merecem, mas principalmente porque nós amamos a Deus e porque nós queremos ficar em paz com Deus, porque a nossa consciência deve estar, né, o nosso coração, nossa mente, nossas atitudes devem agradar a Deus. Respeitar independente da situação. Muitas vezes na nossa vida nós somos injustiçados. E mesmo nesses momentos que nós somos injustiçados, nós precisamos respeitar. Jesus foi o maior exemplo de uma pessoa que sofreu injustiça na vida. Jesus foi maltratado, apanhou, ele sofreu muito, ele ouviu muitas coisas ruins durante o seu caminho, enquanto ele carregava a sua cruz. Né? Jesus foi pregado numa cruz, sem ter feito absolutamente nada de errado. Né? E qual foi a postura de Jesus? Foi juntar todo mundo e quebrar todo mundo e desrespeitar e xingar? Não, muito pelo contrário. A postura de Jesus foi amar, foi pedir a Deus que perdoasse aquelas pessoas porque elas não estavam sabendo o que elas estavam fazendo. Então, a gente sabe que a gente não é como Jesus, mas a gente tem que tentar ao máximo parecer com Jesus, né? E quando a gente respeita o outro, independente da situação, a gente se parece um pouco mais com Jesus. E é isso que Deus quer de nós, que a gente transpareça, que a gente viva, que a gente transmita Jesus através da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso respeito pelas outras pessoas. Então, sempre que você se sentir injustiçado, lembre-se de Jesus. Lembre-se que Ele respeitou, que Ele amou as pessoas. Peça a Deus para te dar forças, para te dar ânimo, para que você consiga também respeitar as pessoas e seguir o exemplo de Jesus e pregar com a sua vida, com as suas atitudes, e que o respeito venha a brilhar assim na sua vida, que seja algo muito real. Que o respeito seja algo não que a gente tem que se policiar para viver, mas que seja algo normal, natural na nossa vida, na sua vida, na minha vida. E que a gente se lembre sempre, 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 que independente de todas as situações, que a gente precisa respeitar Jesus, não só porque as pessoas merecem, por amor às pessoas, mas principalmente por amor a Deus. Então, que vocês tenham uma semana abençoada, que essa palavra fique guardada no coração de vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus. Beijão. Tchau.